Vamos lá, voltar a fazer vídeo para essa plataforma tão maravilhosa que eu abandonei por tanto tempo. Nesse vídeo aqui eu vou contar para vocês um pouco dos bastidores da pré-produção, de como foi no dia e de como foi após produção de um dos vídeos mais marcantes de todos que eu já fiz assim em muito tempo, que é o vídeo da Vogue 500. É a capa da revista número 500, a edição número 500. Vamos lá, tudo foi um pouco em cima da hora, tudo aconteceu um pouco em cima da hora. Eu recebi um convite para fazer esse vídeo. Geralmente essas coisas chegam por WhatsApp mesmo, a gente já tem uma relação muito próxima com o pessoal da revista. E esse pedido não foi diferente, então me convidaram, me mandaram a mensagem. Na hora que eu fiquei sabendo do que se tratava, eu fiquei extremamente animado. Sejamos sinceros, essa é a revista número 500, a edição número 500 da revista Vogue Brasil. E isso é muito marcante. Conversa vai, conversa vem, eu fiquei sabendo que o projeto não era em São Paulo, era em Salvador, e eu teria que estar lá poucos dias depois, assim. E aí eu fui atrás de pessoas de Salvador que pudessem agregar na equipe. Eu, diferente do resto do pessoal, por exemplo, o fotógrafo que levou os assistentes dele, eu não poderia levar ninguém. Então eu tinha que ir sozinho. Salvador não é um polo como São Paulo para alocação de equipamentos, por exemplo, e a minha verba não era tão grande para eu conseguir locar muita coisa. E eu sabia que eu ia ter que roubar cenas durante o shooting, então eu ia ter que usar a luz de modelagem dos flashes do fotógrafo e no máximo uma luz ambiente caso tivesse lá ou alguma coisa do tipo. Então eu fui torcendo muito para que essas coisas dessem certo. Foi o que aconteceu. Eu levei as minhas luzes daqui, levei os meus Aptures, um deles é o que tá, na verdade eu levei um só, que tá me iluminando aqui, e eu sabia que eu só ia usar isso na hora da entrevista. Então o resto do dia eu fiquei tranquilo, uma cena ou outra, se desse para eu invadir, eu levava um bastão de LED, que deu algumas vezes, e eu consegui colocar também mais uma operadora de áudio, que era a Ana. Foi um áudio muito específico, era só a entrevista, não tinha mais nada para gravar de áudio. A passagem e o hotel foi responsabilidade do cliente da revista. Geralmente a gente sempre tenta passar essa responsabilidade, quando não dá, a produtora assume e a gente coloca no orçamento e faz essa produção de logística, ver onde é o hotel, ver onde vai ser os deslocamentos, onde que dá pra gente dormir, que dá pra comer, coisas do tipo. Tem uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é colocar elementos diferentes nos vídeos. Então, nessa entrevista e em vários momentos do vídeo, eu usei essa câmerinha aqui, ó. Esse é o nome dela, Panasonic não sei o que lá. Vamos ver se o foco passa. Passou. Então, perfeito. Esse modelo, o Diego, que trabalha aqui com a gente na produtora, que conseguiu. Ela é uma câmera que usa SD, não pode ser muito grande, não pode ser muito rápido, tem que ser um SD simples, né? Que caiu aqui, porque essa câmera ela não é tão antiga, mas ela não é tão nova. E eu uso muito ela porque ela grava no máximo, acho que em 480p, não posso estar errado, não tenho certeza. E ela tem o zoom de servo, mas é um zoom que ele vai com aquela suavidade, ele não é aquele zoom da lente que vai com tudo, que vai com chicote, essas coisas do tipo. Ele é um zoom que vai gradativo, então ele vem indo e vai suave. Aí lá no dia tinha um planejamento, esse planejamento óbvio, ele mudou no dia, igual praticamente 100% das gravações, e algumas coisas atrasaram, e com isso eu tive muito menos tempo do que eu imaginei que eu teria. Então eu tive que roubar muita cena enquanto o fotógrafo, o Rick, fazia as fotos. E essas cenas tinham que estar muito boas, porque talvez não teria, como não tive tempo de fazer alguns looks da Ivete olhando para mim. Então eu só teria cenas que eu roubei ali naquela hora para complementar o vídeo. O que é muito difícil, porque a cena tem que ficar boa e eu não gosto muito de trabalhar com cenas que eu sei que a pessoa não tá olhando para mim, ou que dá muito a sensação para quem tá assistindo de que ela não tá olhando para mim. Eu fui cuidadoso, peguei algumas cenas de olho fechado, peguei algumas cenas que estavam bonitas, mas que não marcavam tanto assim. Peguei algumas cenas com velocidade baixa, outra tendência que tá rolando muito ultimamente, e os momentos que eu tive com ela eram os que complementavam bem o vídeo, porque isso é muito melhor para passar proximidade. A pessoa tá olhando para a câmera. Então eu precisava ter essas cenas e eu consegui ter essas cenas. A Renata, que coordena as coisas lá na Vogue, ela fez, junto com o time dela, fez as perguntas que a gente tinha, que eu, no caso, tinha que fazer no dia pré-vet. Então esse direcionamento todo lá no dia foi todo feito por mim. Então eu fiz as perguntas e eu botei 2 câmeras para gravar do meu lado e pedi para minha assistente ficar ali olhando para não dar nenhum problema. E ela ainda foi super parceira de usar uma terceira câmera
Olha, juro pra vocês, tinha umas 50 perguntas ali. Eu, em contato com o Pedro, que estava coordenando as coisas lá, percebi que a gente não ia conseguir fazer nem perto daquilo. Então eu entrei em contato com eles rapidamente por WhatsApp mesmo e falei, olha, a gente não vai conseguir fazer tudo isso, vamos limar algumas perguntas e vamos deixar só o essencial. A gente voltou com umas 40, então não tiraram tantas perguntas. Eu já tinha lido aquilo antes e eu li aquilo no dia e como eu sabia que eu ia perguntar, eu queria ter uma noção do que estava ali para eu saber o que eu ia perguntar na sequência, para eu ter na minha cabeça o que eu achava que era mais importante ou não, caso acontecesse alguma coisa. E dito e feito, lá no dia a gente testou 3 cenários para tentar gravar fora do estúdio, não rolou nenhum. A gente teve que gravar no mesmo estúdio das fotos, então parou-se toda uma equipe para um momento da entrevista. E essa entrevista estava numa fogueira, porque todo mundo tinha voo e tinha horário para terminar tudo lá. Foi bem complicado, assim. Eu tive que decidir o que eu queria que entrasse ou não na hora das perguntas, porque eu saquei naquele momento que eu não ia conseguir fazer quase nem um terço daquelas quantidade de perguntas que a gente tinha. E eu fui cuidadoso ali a ponto de entender o que eu achei que seria mais relevante para eles, como marca. Agora, sobre 2 coisas que eu usei lá no dia, eu peguei elas aqui para colocar para vocês. Na hora que eu vi, eu sempre ando com essas coisas aqui, tá, gente? Porque eu nunca sei 100% como vai ser o ambiente, eu não sei 100% como vai ser a roupa, então eu tento deixar essas coisas na mão, porque eu sei que são coringas e podem me trazer um look diferente que, se bem utilizado, quebra um pouco daquele padrão do vídeo. Esse aqui, ó, é um filtro da Roya. Esse filtro aqui, ó, no espaço foco. Esse filtro aqui é um filtro estrela de 82mm, chamado Cross Screen, se você for pesquisar e não encontrar por filtro estrela. O que ele faz? Ele é um filtro cheio de risquinho. O meu, ele é um de 4 pontas. Tem um de 6 pontas também. E talvez tenham outros. Eu conheço esses. Eu optei por um de 4 pontos, porque eu não queria nada muito exagerado. Então comprei 82, porque eu consigo fazer uns step downs, usar nas minhas outras lentes. Mas a minha lente principal, que é a que eu mais uso, ela é 82. Então veio a calhar, peguei 82. Eu usei alguns desses prismas aqui. Se eu não me engano, eu usei esses 2, são os que eu mais uso, ou talvez só esse. São esses prismas aqui, eu não lembro o nome da marca, tá? Eu posso tentar descobrir e botar nas minhas redes sociais. Tem projetos que não encaixam, não adianta tentar usar. E aí eu evito o máximo porque estava muito em alta isso aqui. Geralmente quando eu vejo que aquilo fica muito em alta, eu paro de usar e começo a usar muito pontual e uso só quando eu acho que devo muito. E isso aconteceu com esses prismas, tá? Bom, após tudo isso, cá estou eu no computador. Eu sei que eu tenho que contar a história a partir da entrevista. Então vamos por graus de importância. Como eu faço quase todas as entrevistas, eu mando para o cliente, para ele escolher o que ele quer que entre, o que ele quer que saia. Esse vídeo em especial, ele tinha que ter 500 segundos de entrevista. Então, tirando os poucos segundos da abertura, o vídeo tem 500 segundos cravados, exatos. E é isso. Não podia ter mais, não podia ter menos. Tem um relógio que conta, que fica aqui na pontinha, e ele... acho que é desse lado, não sei. Peguei tudo que o pessoal selecionou, escolhi uma ordem que eu achei adequada, mudei um pouco do que eles falaram e beleza, fechei aquele formato ali, procurei algumas trilhas, cara, as trilhas bateram de cara, assim, foi surreal, era pra ser. Usei uma trilha no começo que é muito pequenininha, é só aquele pedaço da trilha, não se repete no resto do vídeo, porque a trilha começa forte, vem uma entrada forte pra caramba, diz pra que é, diz quem é e cai. Aí fica em silêncio, o vídeo fica em silêncio e aí vem a voz fortíssima, marcante da Ivete, ela começa a contar um pedacinho da história, que foi um começo tão lindo dela falando que tinha que ser ela na capa da Vogue, não sei o que, não sei o que. E aí eu volto com tudo numa trilha um pouco mais clássica, um pouco mais de funk, mais groove, e aí a história começa a se contar de um jeito muito mais animado e gostoso de assistir. Então tu termina o vídeo com mais de 8 minutos, parece que não passou tudo isso. É uma coisa que eu amo fazer nos meus vídeos longos, dá uma sensação de que ele é curto para quem tá assistindo. Porque fica tão legal de assistir, porque o conteúdo é tão legal, passa tranquilo, saca? Então essa é a parte boa. E aí, pô, cara, o vídeo se encaixou muito bem, eu já tinha separado look por look na preparação do material para eu escolher o que eu ia querer usar. Então eu só fui montando os pedacinhos com os looks que eu queria, deixando o melhor pro final, que é aquele look todo glamouroso da capa. Deu muito certo, assim. Elas gostaram muito, a matéria saiu na capa do site da Globo.com. É isso, gente. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou tomar mais uma aguinha aqui
e pensar no que produzir na sequência aí para todos vocês. Se você ainda não for inscrito no canal, aproveita a oportunidade, vai me ajudar muito e vai trazer conhecimento aí para vocês. Valeu!